Bom, pessoal, um pouquinho sobre a ideia do médico, que indo direto ao ponto já, que o médico, o verdadeiro médico dos médicos, é o nosso Salvador, né, que carregou sobre si as nossas enfermidades, né? Quando o médico físico, né, que é apenas uma figura dele, o médico físico esse nosso dessa nossa convivência aqui nessa existência, ele de acordo com o próprio juramento dele, né, que é um juramento atribuído a um grego, né, como se já fosse uma coisa proposital de blasfêmia, né, e pelo compromisso profissional que ele tem, ele, em tese, ele assume um compromisso a partir do momento que a gente, como paciente, o consulta, né, ele toma um compromisso, passa a ser um compromisso dele tratar as nossas enfermidades, né? Então, de certa forma, ele carrega sobre ele as nossas enfermidades, né? Ele estabelece um compromisso de, de que aquela enfermidade do paciente passa a ser também um problema dele a partir de então, né? Então, isso em tese a gente é mais ou menos o que foi confirmado por Isaías 53:4 e Mateus 8:17, né? De que o Messias carregou sobre si as nossas enfermidades, né? Portanto ele se configura como médico dos médicos, né? Ele mesmo deu a entender isso, ele fez algumas inferências sobre isso, né? Em algumas palavras que ele nos deixou, né? Quando lá no início das mensagens dele, né? Ele ainda estava nas cidades em que ele cresceu, em meio a conhecidos, né? Em meio lá a familiares, enfim. E quando ele foi para uma sinagoga próxima lá, ele disse que ele leu um trecho de Isaías, né, dizendo que as boas novas estavam sendo pregadas aos humildes para que levasse a cura ao povo, né? E aí ele falou que isso estava sendo cumprido a partir desse momento, né? E aí as pessoas que estavam ali, que eram próximas a ele e conhecidas, enfim, começaram a questionar ele, né, e já acusar ele de blasfêmia, né, porque ele estava se identificando como Messias, né, e na verdade ele era, segundo eles, né, ele era apenas alguém ali próximo e conhecido deles no vilarejo. E aí ele soltou esse provérbio aqui, né, que sem dúvida vocês vão me dizer, médico, cure-te a ti mesmo, né, que já ressaltando a ideia da cruz, a ideia do madeiro, né. Eu costumo falar madeiro e porque eu não tenho a certeza, a convicção, espiritualmente falando, essa convicção a gente não pode chegar por estudos arqueológicos, né? Essa convicção ela é espiritual. Eu não tenho a convicção de que foi esse utensílio cruzado um instrumento de execução do Messias, tá? Eu não tenho essa certeza. Então, para mim, eu trato como madeiro, respeitando a possibilidade de dele ter sido amarrado ou, ou mesmo pregado numa estaca, tá? Num poste, vamos chamar assim, tá? E os termos hebraicos eles não indicam, né, uma certeza para a cruz que hoje é tão conhecida, né, tão utilizada. Mas aqui ele falar o termo médico, cure-te a ti mesmo, ele já estava dizendo de que ele é uma profecia, né, de que ele curaria muitas pessoas, né, mas ele não moveria nenhuma força para ele mesmo escapar da morte, né, porque na verdade o objetivo dele ter vindo é exatamente esse, né, conforme ele falou, cansou de falar para os apóstolos e depois para os discípulos também, né, que ele teria que vir e padecer o que padeceu. E também quando sempre que ele estava
reunido com as pessoas que não eram bem vistas na época, né, como publicanos, né, e pessoas de má fama, enfim, né, até algumas mulheres, né, meretrizes, enfim. Ele é questionado pelos defensores da moral, né, que no fundo, no foro, sempre foram os que perseguiram ele e que acabaram, vamos dizer assim, pelo zelo da lei mosaica. Isso depois o próprio Paulo também confessou isso, né, de que pelo zelo da lei mosaica acabaram botando ele no madeiro, né. Então os fariseus questionavam ele sobre essas coisas e ele respondia com isso aqui, ó: não necessitam de médicos sãos, mas os enfermos, né? Ou seja, se a pessoa já anda no caminho da justiça, ela não é ela que veio ser chacoalhada, vamos dizer assim, pelo Messias, né? Mas pelo contrário, ele veio chamar justamente os que estavam enfermos, os que estão doentes. Por quê? Porque é ele o médico, né? Ele estava se referindo exatamente a ele mesmo, né? Ele é o médico que veio para os enfermos, né? Os sãos já estão sãos, certo? O médico ele fica de prontidão, vamos dizer assim. Agora o médico, onde é que ele tem que atuar diretamente? É justamente nos enfermos, né? Lá atrás, na lei, tem uma figura muito interessante de que os sacerdotes eles cumpriam um papel de médicos, especialmente nas ocasiões de lepra, da doença lepra. Então, quando a lepra ela era tratada entre o povo de Israel, né, não era por médicos de profissão, né? Ou seja, as pessoas procuravam consultórios médicos para tratar. Não, a lepra era tratada como uma coisa espiritual, né? Como se fosse um rótulo, né, de que a pessoa estava com problema espiritualmente, né, diante do Altíssimo. E aí então todas as pessoas eram apresentadas e eram tratadas, elas tinham que consultar os sacerdotes no tabernáculo e não médicos, né? Porque justamente os sacerdotes cumpriam o papel de médicos, nesse tocante aqui da lepra, né? Eles, os sacerdotes, é que tinham que examinar o paciente e julgarem. O que é julgar? De acordo com as liturgias que tinham de ser feitas, né, lá na lei mosaica, eles decidiam, né, os sacerdotes ou uma junta deles que decidiam quando o paciente estava com lepra ou não, porque existiam também casos parecidos que não configuravam lepra, e isso tudo foi deixado em detalhes pelo próprio Criador, né? E no caso de lepra confirmada, né, em casos positivos de lepra, o paciente ainda poderia se recuperar, sempre tratando no nível espiritual, né? A lepra era bem claro um sinal de problemas espirituais com a pessoa, ou seja, não existia nenhuma recomendação de tratamento de pele ou coisa assim. Era mesmo como se fosse uma maldição do Criador, tá? Mas ela podia se recuperar, e aí essa junta de sacerdotes é que também decidia, por isso, julgar o paciente, né? Eles é que julgavam se a pessoa estava recuperada e verdadeiramente curada ou não. Se ela estava curada, ela ia lá e cumpria os ritos que eram exigidos, né? Então, a lepra, que são as brechas no templo, no nosso templo, né? Elas eram incumbência dos sacerdotes examinarem e julgarem. Interessante, né? Onde é que a gente viu a aplicação prática disso? Com a mulher com a hemorragia, né? Parecia com fluxo de sangue. Havia 12 anos, né? Ela havia gasto todos os seus bens com os médicos. Aqui ela foi atrás de médicos profissionais mesmo, né? Médicos, aqueles que tratam a medicina e não sacerdotes, né? E havia gasto todos os seus bens, ou seja, significa que ela desprendeu valores, como dinheiro ou qualquer outro valor mercantil, em busca dessa cura, tá? Mas nenhum dos médicos pôde curá-la. Quando ela tratou,
né, está escrito no texto, né, lá em Lucas 8, em Marcos 5, em Mateus 9, que ela padecia disso fazia 12 anos, né? E ela gastou seus bens com os médicos e nenhum pôde curá-la, obrigatoriamente a gente tem que associar os médicos com os sacerdotes, porque a lei mandava isso e porque o próprio Messias veio e se apresentou como tal, como médico. Porque os 12 anos, dentro daquela ideia do rebatimento de dia, ano, milênio e jubileu, né? Se a gente for considerar o tempo de existência do segundo templo, aquele de Zorobabel, que é o templo da altura que o Messias veio, né? Que foi destruído por Roma no ano 70, ele figurou aproximadamente 6 séculos, 600 anos de existência, tá? Inclusive foi esse templo de pedra que testemunhou, né? Ele foi contemporâneo à execução do Messias, né? Que naquela altura era chamado de Templo de Herodes. Era o mesmo templo, mas apenas mais expandido e mais periquitado, né? Porque já estava lá dentro virado em praticamente um centro comercial, tanto que isso indignou o Messias e ele fez aquilo que fez com o chicote, né? Lá derrubando as mesas dos cambistas dentro do templo. Então, se a gente for fazer essa associação, os 600 anos de existência do segundo templo são 12 jubileus e são comparados aos 12 anos que essa mulher, a mulher, né, a noiva do Messias, padecia com esse fluxo de sangue, né? Se a gente for entender pela lei que no sangue está a vida, né, da pessoa, então ela estava perdendo a vida que é no espírito, né? Porque a letra te mata, mas é o espírito que te traz a vida, e esse espírito é que estava indo embora através dessa hemorragia durante esses 12 jubileus, ou 600 anos de existência do segundo templo. Mas qual é o problema do templo? O problema do templo são as pessoas que estavam dentro dele, os médicos, que nesse caso eram maus. Por quê? Porque nenhum pôde curá-lo, então eles eram médicos incompetentes, certo? Mas nesse ínterim, né, eles estavam recebendo os bens, ou seja, as pessoas, os pacientes estavam gastando os seus bens com os médicos, como aquela passagem lá na altura dos reis de Israel, né, que os sacerdotes barra médicos resolveram fazer uma coleta em dinheiro, né? Lembra que a mulher gastou todos os seus bens com os médicos? Eles fizeram uma coleta em dinheiro para reparar as brechas do templo, da alvenaria de pedra. Reparar brechas no templo, aí a brecha espiritual no templo espiritual é o que significa a lepra, tá? Porque o templo espiritual é o nosso corpo, certo? Então, eu peço que vocês, com paciência, tentem entender o que eu estou falando, né? Essa imagem aqui é apenas um mapa mental para me guiar. A lepra é a brecha no templo, no nosso templo, porque o templo é o nosso corpo. Isso sem nenhuma dúvida, tá? E lá atrás, na altura dos reis de Israel, os médicos, ou seja, os sacerdotes, né? Pediram coletas, eles estavam arrecadando o dinheiro do povo, a mulher que padecia com hemorragia, gastando seus bens com eles, tá? E a justificativa deles, o pretexto deles, era para reparar as brechas no templo, ou seja, para curar a lepra. E eles não fizeram nada por 23 anos, está lá escrito. Eles não fizeram nada, nenhuma reforma no templo de pedra da alvenaria, que significa espiritualmente a cura da lepra espiritual, tá? Eles não fizeram nada e apenas ficaram com dinheiro em 23 anos, até que o rei de Israel lá naquela altura mandou eles pararem de coletar dinheiro, então, já que eles não estavam fazendo nada, né? Então isso fecha perfeitamente aqui, né? O que aconteceu durante aqueles 12 jubileus, que inclusive foram contemporâneos ao Messias? Que aquela junta de médicos que estavam lá, os sacerdotes, eles eram incapazes de curar, eles não curavam nenhuma pessoa da lepra, entendeu?
Eles não reparavam as brechas do templo, eles apenas recolhiam dinheiro. Qualquer semelhança com o que existe hoje não é mera coincidência, porque os que estão aí são filhos dos fariseus, dos sacerdotes da época, dos médicos, certo? Mas aí a cura para essa mulher que padecia veio justamente na história do Messias, né? Ela apenas tocou o Messias e instantaneamente ela foi curada, né? Então a cura não vai vir por esses médicos que recebem e coletam dinheiro dos pacientes e não curam. Não vai vir por eles, né? Vai vir pelo toque do Messias, né? A pessoa que alcançar o Messias e tocar ele está curada, certo? É isso que está dizendo aqui. E para comprovar de vez é o seguinte, a gente precisa ter o testemunho dos adversários, né? Do lado B, certo? Porque se eles jogam lama em alguma coisa, é porque essa coisa é do Criador, né? Quando eles pervertem, ou seja, nada que é justo e correto, né? Fica sem ser pervertido, né? A perversão não tem, a profanação não tem sentido quando a ideia profanada é uma ideia justa e verdadeira, né? Então, onde há profanação, a profanação só pode vir do que é sagrado, vamos dizer assim, né? Tu não vai profanar uma coisa que já é profanada, que já é impura, né? É só o que é puro é que pode ser manchado. E como a gente tem a imagem dos ícones atrelados à medicina vinda dos gregos, né? O próprio juramento da medicina, né? Também. E eles têm hoje o símbolo dando honra a um ídolo romano, né? Que vem da mesma herança greco-romana, né? E que faz uma referência às serpentes dos magos do faraó, né? Esse aqui são os ícones da medicina, mas das áreas relacionadas à medicina também tem ícones parecidos, né? E prefigurando as serpentes dos magos de Faraó, que traria a cura no lugar do ungido do Criador, né? Que naquela altura era Moisés, mas hoje a gente sabe que é o nosso Salvador, que é o verdadeiro médico, o médico dos médicos, certo? Sob as serpentes dos magos do Faraó, né, que também imitaram a palavra do ungido, né, caindo em terra e virando também uma serpente, certo? Simbolizando um sacerdócio, né? A gente também tem que resgatar a questão dos sonhos de sucessão, né? Porque quando no Egito lá também aqueles sonhos que Faraó teve, que José acabou interpretando, né? De 7 vacas bem tratadas, né? Bem alimentadas, né? Sendo devoradas por 7 vacas magras. Depois ele teve um novo sonho em que 7 espigas com bastante grãos, né, estavam sendo devoradas por 7 espigas mirradas. José explicou que, na verdade, os dois sonhos, apesar de distintos, eles estavam apenas reforçando a mesma ideia, né? E inclusive quando o Criador, ele disse, né, que quando o Criador comunica 2 vezes, né, a mesma mensagem, é porque a mensagem já é urgente e ele se apressa em fazer, né? Então aquilo ia acontecer em pouco tempo, com brevidade, né? E ele interpretou que o seguinte, que tanto as 7 vacas gordas, né, como as 7 espigas cheias, elas representavam os anos de fartura, e o fato delas terem sido devoradas é porque os 7 anos de fome, eles viriam imediatamente, eles sucederiam de imediato os 7 anos de fartura. Então, quando vocês lembram o que aconteceu lá quando os magos de Faraó imitaram por magia, né, ou por catalepsia das serpentes, né? Porque eles faziam isso antigamente, né? Eles induziam as serpentes a um estado de catalepsia, que elas
ficam praticamente imóveis, rígidas, como se estivessem mortas, mas não, né? Basta algum sinal para voltar elas a fazerem elas voltarem a acordar. Isso é catalepsia, tá? Certamente os magos egípcios utilizaram disso para jogarem elas no chão como se fossem imóveis, madeira, né, rígida, e elas voltaram à vida, tá? Mas vocês lembram o que aconteceu lá, né? A serpente de Moisés, ela engoliu as do faraó. Significa que o reino do sacerdócio do ungido do Criador, que lá atrás era apenas a figura de Moisés, mas não é Moisés, certo? É o nosso Salvador. O reino dele virá, o sacerdócio dele sobrepujará e virá imediatamente, né? Ou seja, em substituição no lugar dos sacerdotes do Egito, né? E os sacerdotes do Egito, que são essas serpentes, representadas por essas serpentes dos magos de Faraó, são exatamente, né, os médicos incompetentes que recolhem dinheiro, mas não curam ninguém, né? Então o reinado ou o exercício de profissão, vamos chamar assim, desses médicos que são apenas impostores, está para acabar. E ele vai ser sumariamente substituído e subjugado pelo sacerdócio do Messias, aquele que verdadeiramente cura, né? Aquele que a mulher toca nele e dele sai virtude, certo? Então a ideia do médico, ela está intimamente associada a essas coisas, tá? Sem dúvida nenhuma, o Messias é o médico dos médicos, né? É aquele que carregou sobre si, assumiu o compromisso de nossas enfermidades com ele, tá? E que hoje é blasfemado por ideias greco-romanas, tá? E substituído por um ídolo, e que, se apresentando como médico, verdadeiramente hoje cumpre o papel do sacerdote verdadeiro que ele é, e verdadeiramente, espiritualmente, nos cura das brechas do templo, né? Ou seja, da lepra, né? E o curioso é que é sem pedir dinheiro, tá? Sem pedir dinheiro, né? Hoje a gente ainda tem casos também de médicos voluntários que fazem por devoção à profissão, né? Eles fazem campanhas, voluntariado, aí, enfim, missões, né? Sem receber dinheiro, né? Apenas pelo amor à profissão e o amor à vida das pessoas, né? Então, esses exemplos são interessantes também para a gente entender o que o verdadeiro médico dos médicos faz, né? Ele é competente para curar e não recolhe dinheiro, ao contrário dos falsos, né?